Amém, queridos. Bom dia. Bom dia para quem está acordado. É muito bom estar aqui, mais uma vez, na casa do Senhor, poder contar uma história, né? Uma história de um homem que foi muito bem contado pelo pastor Maurício. Eu não gravo muito bem a data, mas já deve ter umas 2 semanas, né, pastor? O senhor esteve falando sobre Jabez. E ainda dentro desse contexto, eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do verso 9 e o verso 10, que diz a palavra do Senhor: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pai querido, a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Ela tem poder para mudar a nossa história, ela tem poder para nos transformar. E eu creio, Senhor, que esta manhã o Senhor marcou um encontro conosco aqui nesse lugar, porque o Senhor quer falar algo ao nosso coração. Ministra a tua igreja, Senhor. Abençoa a cada vida, Senhor, que nós possamos dar total atenção ao Senhor e que nenhum outro espírito venha ousar falar, Senhor, nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor, e damos toda a liberdade ao doce Espírito Santo estar ministrando na nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, essa oração é tão profunda que ela virou tema de livros. Existem alguns livros escritos por alguns autores cujo tema é a oração de Jabez, de tão profunda que é essa oração. E ele começa esse verso 9, o verso 9 nós podemos tomar apenas como uma introdução. Ele começa dizendo: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. E aqui nós temos alguns assuntos para serem analisados nesse texto. A palavra do Senhor começa dizendo que Jabez, ele era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Um tempo de gravidez, irmãos, ele leva mais ou menos umas 40 semanas. E é o tempo em que se discute muito com relação ao nome da criança, aonde você vai ganhar o seu neném, né? Discute-se muitas coisas acerca da roupinha, com que roupa que ele vai sair da maternidade. Há um preparo muito grande. E hoje isso é muito fácil porque nós temos a ultrassonografia. Então hoje é fácil se discutir acerca do nome da criança. E se nós olharmos a palavra do Senhor acerca dos nomes, esses descendentes de Judá, são tantos nomes esquisitos, irmão, tantos nomes estranhos, e com certeza eu parei para pensar: será que alguém daria o nome a um filho de Aastari? Mas está aqui na Bíblia. Você leva um tempo, imagina, irmão, 40 semanas, 9 meses esperando uma criança e bota o nome da criança de Aastari. É bem complicado, né? Quantas mães colocariam o nome de um filho Aastari? Mas está aqui na Bíblia, irmãos. Está aqui escrito Aastari. E tem outro, Naara não, porque Naara lembra muito Nayara, né? E é um nome bonito. Cadê a Nayara? Está aí? É bonito, Nayara. Mas aqui está Naara. Está aqui o nome, né? Arel, e vai por aí. Então eu fico pensando, quando Jabez nasceu, a mãe o colocou esse nome, Jabez. E esse texto é um tanto assustador, irmão, e vale um pouco a gente prestar atenção nesses exemplos que estão aqui. Jabez, ele tinha um nome carregado de negativismo, porque Jabez quer dizer dor.
nasceu em meio à dor, ao sofrimento. Então você espera 4 semanas para ter um filho e coloca o nome dele dor. Vem cá, ô sofrimento. Você chamar essa criança a vida inteira de sofrimento. Se é um dia de hoje, essa criança sofreria bullying. Já pensou no colégio? Eu estou com uma dor. Aí o camarada, é comigo? Não, é o meu estômago. Não é com você não. Então, iria virar um objeto de gozação. Um menino nasceu sobre um estigma de um sofrimento. Olha, eu vou colocar o nome de Jabez, porque foi gerado em dor. E eu fico pensando, irmãos, se essa moda pega. Você já pensou uma mulher que tem um filho em meio a um tiroteio? Está acontecendo um tiroteio, a mulher está dando a luz, e qual seria o nome da criança? R15. Eu vou chamar de R15 porque em meio a um tiroteio eu dei a luz. Como é o nome da criança? Bala perdida. Aonde vai? Como é o nome dele? Aquele ali é o bala perdida. Por quê? Porque nasceu em meio a um tiroteio. Jabez recebeu esse nome por causa desse fato. Porque nasceu em meio a dores. E tomara que essa moda não pegue, irmãos. Mas eu quero me deter um pouco mais nesse verso 10. Porque esse verso 10 é a oração de Jabez. Ele diz assim, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ele começa orando, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. É como o pastor falou ainda há pouco, não é errado isso. Senhor, que o Senhor me abençoe. E com certeza pela manhã, você quando acorda, você já acorda dizendo, Senhor, que seja um bom dia, que o Senhor me abençoe minha família, meu trabalho, não é assim? Nós oramos, nós fazemos essa oração, e isso não é errado. E foi exatamente essa oração que ele fez, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ou seja, que dê tudo certo no dia de hoje, que dê tudo certo na minha vida, que o Senhor entre com provisão, né? Essa foi a oração de Jabez. Então Jabez, ele invoca ao Senhor, e ele sabia que o ser abençoado era uma decisão exclusiva de Deus. Isso também é importante ser analisado, porque ele diz, Senhor, que tu me abençoes, que tu me alargues as fronteiras. Ou seja, já abrindo um parêntese nesta manhã, a vontade soberana é de Deus. Você e eu, nós podemos fazer todo tipo de oração, mas Deus é soberano. Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e eu e você não temos nada a ver com isso, é problema dele. Esse deve ser o sentido da nossa oração, Senhor, que o Senhor me abençoe, sabendo que Ele é soberano. E Ele faz como Ele quer. E Jabez declara que só Deus tem poder para abençoar. Foi uma oração simples, mas foi uma oração poderosa, uma oração de resposta. Eu digo poderosa porque houve uma resposta imediata. Deus o respondeu, o abençoou. Mas por que Deus o abençoou, irmãos? Com certeza Jabez não foi o primeiro a orar e não será o último a orar. Com certeza. Nós oramos várias vezes e pedimos ao Senhor, mas nós esquecemos que o poder da oração está nas mãos de Deus. O poder da oração está no nome do Senhor Jesus. É Ele quem faz e do jeito que Ele bem entende, irmãos. Eu creio que aqui nessa manhã tem muitos que oraram. Quantos oraram de manhã? Você orou? Orou pelo irmão que está à sua direita, à sua esquerda? Mas não esqueça que a sua oração depende da vontade absoluta do Senhor. Ele tem a resposta para a nossa oração, irmãos. Então Jabez era um homem estigmatizado, e ele faz essa oração e recebe a resposta. Mas por que Deus respondeu tão rápido a oração de Jabez? É aqui que eu quero me deter, irmãos. Há um ponto-chave nessa oração. Está exatamente aqui, quando ele diz para o Senhor, que seja comigo a tua mão. Senhor, que me abençoe, me alargues as fronteiras, como você orou nessa manhã. Senhor, que abençoe meu irmão que está à minha direita, abençoe a minha família. Só não podemos esquecer que a tua mão, Senhor, esteja comigo, porque a mão é a presença de Deus.
Senhor, que a sua presença esteja sobre a minha vida. Então, Jabez, ele não isola a bênção do abençoador. Ele não isola. Senhor, eu preciso que me alargue as fronteiras, que o Senhor me abençoe, porém, que a sua mão de poder esteja sobre a minha vida. A mão de Deus, querido, fala sobre o juízo de Deus, fala sobre a presença de Deus. Só para nós gravarmos essa reflexão, lá em Daniel, no capítulo 5, abra comigo por gentileza, Daniel capítulo 5, olha o que diz a palavra do Senhor no verso 23 ao verso 30, é muito conhecido da igreja, só para nós prestarmos bastante atenção no que é a mão de Deus. 23 ao 30 ele diz: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, recebeste vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou, e está esta escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsan. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A mão de Deus trouxe o juízo sobre Belsazar. Muitas vezes nós oramos, querido, e esquecemos de pedir: Senhor, traga o teu juízo, que venha o teu juízo sobre a nossa vida, que venha os teus cuidados, que venha o teu tratamento. Quantas vezes nós cantamos louvores: Senhor, que faz de mim um vaso, quebra-me por dentro, mas na hora que Deus vem com a mão e quebra e trata, quantas vezes nós reclamamos de Deus? Senhor, não é por aí, Senhor. Querido, nós não podemos esquecer da mão de Deus, porque com certeza Deus tem correção e Deus tem açoites. Deus tem bênção. Você crê que Deus tem bênção para a tua vida? Mas diga para o teu irmão: ele também tem correção. Deus tem correção. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deus é Deus abençoador, mas é Deus que corrige. Deus é Deus de juízo, Deus é Deus que trata. A palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 12, do verso 4 ao verso 8: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que como filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus tem correção, Deus tem açoite. Uma coisa está ligada à outra. E quando Jabez ele pede: Senhor, que seja comigo a tua mão, que seja comigo a tua correção, Senhor. Senhor, porque eu preciso ser abençoado, mas Senhor, corrige as falhas, corrige os meus erros, Senhor. Se Jabez não tivesse dito isso, esta seria apenas mais uma oração, como qualquer oração que se faz. Quando nós oramos ao Senhor e somente pedimos, é mais uma oração. Mas quando nós oramos, falamos: Senhor,
abençoa a minha família, a minha casa, mas que seja com a minha vida e a minha casa, a minha família, a sua mão de correção. Que a sua mão esteja sobre nós, porque há muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem a correção. Eu quero ser abençoado, mas na hora que Deus corrige, porque Deus não dá nada, querido, que você não possa suportar. Deus só dá as coisas quando nós podemos suportar. Deus é Pai, e Ele corrige ao filho que Ele quer abençoar. Eu lhe pergunto, quem tem filho menor aqui? Você entregaria a chave do teu carro na mão do teu filho e diria para ele, vai com Deus? Ah lá, o pastor já balançou, que ele nem o filho mais velho dirá o mais novo. Toma, o filho mais velho, ele chora um pouquinho, né, irmão? Assim, pai, quebra o galho, por favor. Mas por que você não entrega a chave do teu carro para o teu filho menor? É muito simples, Fabinho, porque não cresceu. Você entendeu, irmão? Não cresceu para receber tamanha bênção, não cresceu. Primeiro é tratado. Primeiro vem o juízo. Primeiro vem a correção. Primeiro vem o cuidado, para depois vir a chave do carro. Porque senão vira bagunça, irmãos. E Deus é assim. Quantos querem algo grandioso de Deus? Seja sincero, irmão. Levanta a mão mesmo, isso. Bora. Não, eu não vou falar não, porque Deus me livre, vão pensar que eu estou querendo carro zero, casa nova. Que você quer coisas grandes de Deus? Então peça a correção do Senhor. Senhor, antes de me abençoar, que venha a tua mão de poder. É tão interessante que as pessoas pedem a oração. Faraó pediu oração. Você sabia que Faraó pediu oração? Pediu. Onde é que está isso, pastor? Está lá em Êxodo. Vai lá com a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 10, versículo 14 até o versículo 19, diz assim, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o território, eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outro assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva do campo, da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó, ou seja, a coisa apertou. Então eu vou me apressar. Se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Ele orou. Querido, ele pediu oração, e Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. O que fez Moisés? Orou. Então o Senhor fez soprar forte vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Foi abençoado ou não foi? Mas o coração ainda estava endurecido. Você entende, irmãos? O coração de Faraó ainda estava endurecido. Então todos pedem oração. Se nós tivéssemos o costume de colocar um livro desse tamanho, dessa grossura ali na porta, livro de oração, todas as pessoas certamente que passassem ali iriam colocar o nome no livro de oração. Por quê? Porque todo mundo quer. A despeito disso, nós temos aqui, irmãos. Sabe o que é isso aqui? É você colocar o seu pedido de oração. Todo mundo quer oração. E eu lhe pergunto: todos que colocaram o nome ali estão aqui nessa manhã? Alguns. Nem todos. Por quê? Porque o que querem é a bênção. Não, eu vou lá porque eu tenho que fazer o meu pedido de oração. Aí parece que é uma religiosidade. Aí vai lá, pega um papelzinho, escreve e tal, e só falta dar 3 pulinhos para o alto, e bota aqui, e amassa, olha para a cara do pastor, pastor, pelo amor de Deus, né? Ore por o meu pedido. Oração, todo mundo quer. Se nós pararmos para pensar, tem oração até para dinheiro na meia.
Vou botar o dinheiro na cueca. Bom, botou o dinheiro na cueca. Agora vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ladrão safado, bandido que nos abençoou, Senhor, que mandou o dinheiro para nós do mensalão. Você está rindo? É verdade, não é, pastor? Não teve oração do dinheiro roubado lá? Todo mundo ora, irmãos. Jabez, ele pede a Deus que o abençoe. Mas ele não somente pede a Deus que o abençoe. Ele diz ao Senhor: eu quero a sua mão de justiça sobre a minha vida. Senhor, eu quero a sua mão, eu quero a sua presença sobre a minha vida. E eu lhe pergunto: a mão de Deus está no seu trabalho, irmão? A mão de Deus está na sua família? A mão de Deus está no seu leito, na sua intimidade? A mão de Deus está lá? Pare para pensar nisso. A mão de Deus fala de justiça, de fidelidade. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, estenda a tua mão sobre a minha vida. Estenda a tua mão de justiça. Porque a mão de Deus, ela traz temor. A mão de Deus traz temor. Então você poderia dizer nessa manhã: Senhor, eu quero a tua mão de poder sobre a minha vida. Jabez, nós poderíamos pensar que ele não era um homem pelo nome, não era um homem de muita sorte, homem estigmatizado, mas era um homem de juízo. Ele tinha juízo na oração. Senhor, eu preciso, mas eu também não dispenso a tua presença. Tudo que o Senhor puder fazer por mim, faça, mas não deixe a tua presença. Eu preciso que me alargue as fronteiras, eu preciso ser abençoado, que o Senhor me abençoe, que abençoe minha casa, minha família, meu trabalho, mas Senhor, eu preciso muito mais da tua presença. Deus muda a história, querido. Quando nós pedimos a presença de Deus, Deus muda a história. Quando você ora pedindo a presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, a história muda. Senhor, eu quero a tua mão, eu quero a tua presença sobre a minha casa. Quando nós acordamos, levantamos pela manhã e contemplamos a mão, quando nós contemplamos a presença de Deus no nosso lar, a tendência é tratar melhor a esposa. A tendência é a esposa tratar melhor o marido. A tendência é os filhos tratarem melhor, porque a mão traz temor. Aonde não há mão, aonde não há presença, não há temor a Deus. Peça nessa manhã: Senhor, sem a tua mão, eu não quero caminhar. Porque não tem bênção sem a mão. Sem a presença de Deus não há bênção, querido. Peça a Deus essa manhã. Nós pararmos para pensar na história dos homens, querido, da Bíblia. Nós vamos ver a história de Davi. Davi levanta fora do templo, levantou tarde, chega na sacada lá do seu palácio, sei lá onde é que ele estava, não sei como é que era aquilo, e ele, em vez de olhar para a mão, ele olha para Batseba. Ele olhou para o pecado. Quando a gente não enxerga a mão, o pecado nos consome, querido. Se você não entender que a presença de Deus está sobre a tua vida, é um forte candidato a pecar, a errar constantemente. Ele olhou e contemplou um pecado chamado porneia, a pornografia. Ele olha e vê o nu. Ele podia ter visto a mão, porque a mão de Deus, ela traz temor. Por que muitos estão caindo, irmãos? Porque não enxergam a mão, porque não enxergam a presença de Deus, porque estão brincando com a presença de Deus. Por que há muitas traições dentro da própria igreja do Senhor? Porque não tem temor à mão, não enxerga a presença de Deus. Por isso há muitas igrejas que se dividem, há muitas facções, muitas pessoas que se levantam contra o ministério, porque não está tendo temor à mão. Porque quando se tem temor à mão, há uma fidelidade à igreja, há uma fidelidade ao ministério, porque eu tenho temor ao meu Deus. E se eu temo, eu não posso trair. Eu não posso trair aquilo que Deus abençoou. Há muitas pessoas que não estão vendo a mão, e por isso há muita ingratidão, porque não enxergam a mão, não estão vendo a presença, não estão sentindo a presença de Deus.
Nós somos muitos bons cantores, irmãos. A gente para cantar é uma maravilha. A gente para louvar é uma maravilha. Né? Como a gente canta bem. A gente chega a chorar quando canta. Mas cantar, você canta em qualquer lugar, irmão. Você canta em qualquer lugar. Não adianta você cantar, louvar, adorar sem a presença de Deus. Não vai passar de cantoria. Você entendeu? Não vai passar de canto, apenas cantei. Sem a presença de Deus não há adoração, irmãos. Então nós precisamos nessa manhã, Senhor, eu preciso da tua presença. As bênçãos na igreja estão em mais evidência do que a própria mão. As pessoas vêm para a igreja para negociar com Deus. Senhor, eu vim hoje porque eu preciso ser abençoado, querido. Você precisa da presença de Deus 24 horas na tua vida. Você quer ser abençoado? Acorde de manhã, Senhor, eu preciso da tua presença hoje. Senhor, eu vou sair para o meu trabalho, eu quero a tua presença. Porque sem a presença de Deus eu corro riscos de errar. Eu corro o risco de pecar. Eu corro o risco de olhar para Batseba. Sansão não viu a mão. Sansão não viu a presença. Sabe o que Sansão viu? As coxas de Dalila. Porque ele não estava vendo a mão. Porque se ele olhasse para a mão, se ele tivesse o temor da mão, da presença de Deus, ele não teria olhado para as pernas de Dalila. Porque olhou. Porque não houve temor. Vamos pedir a Deus nessa manhã, querido. Porque se nós pararmos para pensar, até a jumenta vê a mão de Deus. Até a mula vê a mão de Deus. Até a mula viu a presença de Deus. Vamos pedir nessa manhã, Senhor, eu quero ver a tua mão. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero acordar, Senhor, eu quero andar 24 horas da minha vida sentindo a tua presença. Sempre que você for exortado por alguém, querido, diga ao Senhor, Senhor, muito obrigado. É a tua presença. É a tua presença sobre a minha vida. Por mais distante que você esteja, querido, a mão de Deus está perto. A mão de Deus está perto. Não, eu vou para a igreja porque eu quero sentir a presença de Deus. Não, querido, você sente a presença de Deus na tua casa. Eu costumo falar, eu estou ministrando às sextas-feiras uma série. Eu tenho falado que a igreja dos últimos tempos, ela não tem tido mais ouvidos para ouvir. Sabe por quê? Porque falta o temor. A igreja não tem sentido mais a presença, irmãos. Porque quando a gente sente a presença de Deus, a nossa vida muda. Irmãos, acabou a fofoca. Acabou a contenda dentro da igreja quando nós sentimos a presença. Porque a presença traz temor. Porque a minha Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não tenho temor, se eu não vejo a mão, eu não entendo isso, por isso causo contenda. Eu preciso pedir a Deus, nós precisamos nessa manhã, Senhor, eu preciso da tua mão de correção. Eu preciso da tua mão. A mão de Deus, ela é uma proteção, irmãos. Porque a mão de Deus significa a presença de Deus. O salmista, ele diz no Salmo 91 que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansam. Sabe por que descansa? Porque a presença está ali. Porque a mão de Deus está ali. Debaixo da mão de Deus, que deve estar na dependência total de Deus. Eu estou debaixo da tua mão, eu estou na dependência, eu estou na tua provisão. Aí a gente passa a entender que tudo de Deus para nós é o melhor. Senhor, o que tu tens para mim é o melhor, porque eu sinto a tua presença. E se Deus está presente, Ele cuida do jeito que Ele quer. Sinta nessa manhã a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Porque ter a mão de Deus é estar guardado pelo Todo-Poderoso. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós temos visão, temos projetos, porque os nossos projetos são os projetos de Deus. Porque tudo que nós vamos realizar na nossa vida
tem a direção de Deus. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. O que disse Moisés para a mão? O que disse Moisés para a presença de Deus, que está registrado em Êxodo? Ele diz assim, ó: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus falando. Então lhe disse Moisés: se a tua presença... Ele estava dizendo: Senhor, essa oração de Jabez, se nós analisarmos nas entrelinhas, irmãos, ele estava dizendo: Senhor, que seja contigo, que comigo a tua mão. A tua presença não vai comigo, Senhor, eu não subirei. Meu amado, não vá para lugar nenhum, não faça nada na sua vida sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus não se faz, não se age. Nós quebraríamos menos a nossa cabeça se nós pedíssemos ao Senhor: Senhor, que a tua presença seja comigo, me dê visão, Senhor, me dê a direção, o que devo eu fazer, como conduzir, como fazer na minha vida, Senhor. Porque se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum, eu não quero sair de um lado para o outro. Eu preciso da tua presença. Nós jamais chegaremos a lugar algum sem a presença de Deus. Nós não iremos a lugar nenhum, irmãos. Que seja conosco a presença de Deus. Olhando para a palavra do Senhor, querido, o Senhor estava conduzindo o povo, e pela manhã havia uma nuvem sobre o povo. Era a presença de Deus. À noite, uma coluna de fogo. Era a presença de Deus. Deus estava presente. Talvez a gente pense assim: mas nós não temos mais isso. Nós não temos mais a nuvem, nós não temos mais a coluna, mas nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é a presença real de Deus em nós. A presença de Deus real na igreja é o Espírito Santo, querido. A mão de Deus está nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Oh, amado, você acha que José teria vencido se ele não tivesse visto a mão, se ele não tivesse percebido a presença de Deus? José teria vencido a tentação. Por que venceu a tentação? Porque ele sabia que ali estava a presença de Deus. Aonde ele estivesse, a presença de Deus estava. Não, eu vou para a igreja porque lá está a presença de Deus. Não, que a presença de Deus está na tua casa, está na tua condução, está no teu veículo. Quando você está dirigindo o teu carrinho, que alguém te dá uma fechada, e que você diz: ah, seu... A presença de Deus está lá. Está lá. Não, eu vou para a igreja porque eu quero sentir a presença de Deus, querido. Você está sentindo a presença do teu irmão aí, do teu lado? Está sentindo? Amém. Lugar de comunhão. Igreja é bom para termos comunhão, ouvimos a palavra, mas não especificamente para ter a presença de Deus. Eu só tenho a presença de Deus só se for para a igreja. Podemos dizer que nós somos pobres, miseráveis crentes, porque a presença de Deus está em todo lugar. Está em todo lugar. Está no deserto, está na caverna de Adulão. A presença de Deus está em todo lugar, irmãos. O salmista diz: para onde fugirei da tua presença, Senhor? Se suba a altura, lá tu estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá tu estás também. A presença de Deus está lá. A presença de Deus. Quando Jesus, quando ele morre, ele vai na profundeza do inferno. Foi lá no inferno, irmãos. Sabe o que estava lá no inferno? A presença de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir. A presença de Deus está em todo lugar. Acorde amanhã vendo a mão. Ande vendo a mão. Quando terminar esse culto, você vai ter uma comunhão com irmãos. Veja a mão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os corredores da igreja. Veja a mão. Porque se a gente não conseguir ver a mão, a gente acaba fazendo do pastor o nosso frango de domingo. Você entendeu, irmão?
Acaba destroçando o pastor. Não, tu viu, pastor? Olha só, Deus me livre, olha só como é que ele faz. Meu Deus do céu, já vai viajar mais uma vez? Talvez Deus esteja falando para você, para essa língua sua aí, viu? Está faltando presença de Deus na tua vida. Porque se a gente não vê a presença, a gente faz do pastor o frango de domingo, sabia, pastor? É no corredor, é no cantinho, é na mesa. Quando você sentar na tua mesa, coma só o frango, tá, irmãos? Tá bom? Vem uma nuvem de tentação sobre a tua vida. Veja a mão. Vem um ataque do inimigo. Veja a mão. Veja a mão. Se a mão de Deus está contigo, querido, você não tem o que temer. Porque cai a 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e a mão está contigo. Nenhum mal chegará à tua tenda, porque a mão está. A presença de Deus está. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem da mão. O meu socorro vem da presença. O meu socorro vem do Senhor. Vem dele. O meu socorro está nas mãos de Deus. Então peça nessa manhã: eu preciso da sua mão. Através da oração, nós temos livre acesso ao Pai, querido. Por isso Jabez diz no verso 10 dessa oração: ele invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido, e ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Você entende isso, irmão? Será que você pode dizer isso para o Senhor nessa manhã? Senhor, eu quero a tua mão de juízo sobre a minha vida. Ou será que a vida está tão enrolada que você diz assim: não, Senhor, peraí, eu tenho que consertar algumas coisas aí, senão vai pesar muito. Não vem com a mão agora não, Senhor, que se a mão vier, o negócio vai ficar esquisito. Vamos pedir ao Senhor nessa manhã. Vou dizer para ele: Senhor, eu sei que os teus olhos estão sobre a minha vida. Vamos fazer desse louvor a nossa oração nesta manhã. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sim, Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudasses, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Louve ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você precisa das mãos de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Você precisa da presença de Deus sobre a tua vida. Então, se você quer fazer essa oração comigo, coloca a mão no teu coração, apenas como um ponto de contato, e começa a falar para Deus: Senhor, eu preciso da tua mão. Eu preciso da tua presença, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, nós não poderemos ir para lugar nenhum, não faremos absolutamente nada se não for a tua presença conosco, Senhor. Senhor, essa igreja não dá um passo se não for a tua presença, Pai. Nós não faremos nada nesse lugar, Senhor, se não for a tua presença. Que seja a tua presença conosco, Pai. Porque se a tua presença estiver na nossa vida, Senhor, nós enxergaremos o pecado antes que ele venha, antes que ele nos ataque, Senhor. Ó Deus, que haja temor no nosso meio, Pai. Que haja temor no meio da igreja, Senhor. Queremos ver a tua mão na nossa casa, na nossa família. Queremos ver famílias restauradas, Senhor. Casamentos sendo restaurados nesse lugar. Que haja temor dos casais, Pai. Que haja temor, Senhor, no coração dos filhos. Que filhos se convertam aos pais. Em nome de Jesus, Pai. Eu lhe peço pela tua igreja, Senhor, que não haja nenhuma divisão nesse lugar, que não haja facções. Tira toda contenda, meu Deus. Que o teu povo tenha temor de ti. Abençoa, Senhor, o ministério desta igreja. Continua dando visão e sabedoria ao teu servo, Senhor, para tocar esta obra. Que ele permaneça no temor de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença é real nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Nós te exaltamos e louvamos a ti por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, Senhor. Podemos enfrentar, Senhor, enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim, Senhor. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode aplaudir a Ele que é digno. Aplauda a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um bom domingo em família. Domingo na presença de Deus. Logo mais tem culto. Venha na presença de Deus. Não deixe de estar na casa do Senhor para louvar a Ele, para glorificar o nome do Senhor.